esta atual sede do Real Gabinete, não é, aqui na rua Luís de Camões, não é, fica exatamente entre a Praça Tiradentes, que é o lugar boêmio por excelência da cidade, e o Largo de São Francisco. Temos uma igreja do século XVIII e, portanto, estamos naquilo que se chama o corredor cultural. Então, estamos num lugar histórico por excelência, né? O Rio de Janeiro não começou exatamente aqui, mas, digamos, logo nos seus primeiros tempos se expandiu para esses lados, né? Ou seja, nós temos no Real Gabinete um espaço português plantado no meio de algo bem brasileiro, bem carioca. Dentre os objetos curiosos, preciosos e até misteriosos, né, porque há muitos dados escondidos nestes espaços, não é? Então eu começo por destacar este livro de ouro dedicado a Eduardo de Lemos, não é, que reúne autógrafos dos grandes intelectuais da época, não só escritores, mas também pintores, músicos, né? O Machado de Assis até entra aqui 2 vezes. Enfim, nós temos uma preciosa coletânea do século XIX, da intelectualidade do século XIX brasileiro. Uma coisa que eu não disse é que, ao lado dessas preciosidades, dizem que também há fantasmas. Aqui nós estamos com os livros em volta, não é? Então isso dá uma magia, um encanto especial ao Real Gabinete, eu acho isso sim. Já frequentei muitas bibliotecas grandes, maiores até do que essa. Essa é a maior biblioteca de estudos portugueses fora de Portugal. Já frequentei, mas que tenha esse ambiente, isso realmente é uma coisa única. Tudo partiu de um grupo de portugueses idealistas que, em 14 de maio de 1837, se reuniram, 40 e tantos, não é pouca coisa, não é? E advogados, médicos, empresários, não é? Possivelmente inspirados numa tradição europeia dos gabinetes de leitura, que não tinham esse nome, mas tinham mais ou menos as mesmas funções, portanto, a vontade de criar um espaço em que as pessoas pudessem ler. O Real Gabinete ele tem um interesse enquanto arquitetura, enquanto acervo documental e com uma iconografia, ou seja, tem um interesse, vamos sintetizar, turístico, claro que tem, mas o mais importante do Real Gabinete é o recheio deste prédio, que é uma biblioteca excepcional, é a maior biblioteca de estudos portugueses fora de Portugal. E isso aqui é fonte também de trabalho para os estudantes de geografia, de história, de filosofia, de letras, que se interessam pelos estudos portugueses. No final dos anos 70, 1870, né, chegou-se à conclusão de que era muito mais lógico que o gabinete adquirisse uma sede própria, para não ficar perambulando, não é, com essa quantidade imensa de volumes de um lado para outro da cidade. E então a direção do gabinete resolveu fazer uma espécie de um concurso e a pedra fundamental deste edifício onde estamos foi lançada pelo próprio Dom Pedro II em 1880.
Este espaço, com essa solenidade toda que hoje ainda tem, não é, começou a funcionar como biblioteca a partir de 1888. Mas o título de real, até então, era só Gabinete Português de Leitura, foi assim que ele foi criado, né? O título de real foi outorgado pelo rei Dom Carlos em 1906 e estava prevista uma vinda de Dom Carlos ao Rio de Janeiro, particularmente ao gabinete, para que essa outorga, não é, fosse solenizada. Porém, todos sabem do regicídio, não é? E não foi possível realizar isso. Mas o título de real ficou, não é? Cá está, é nosso. Vocês estão vendo por que eu digo que é fantasma? Pois é, aqui temos uma das joias da coroa do Real Gabinete, possivelmente a maior de todas, não sei, as avaliações variam, não é? Temos o manuscrito autógrafo do romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Um romance escrito em 15 dias, quando Camilo se encontrava preso na cadeia da Relação no Porto, Amor de Perdição, Memórias de uma Família, com uma epígrafe de Dom Francisco Manuel de Melo, a seguir a dedicatória ao ministro Antônio Maria de Fontes Pereira de Melo, o grande ministro dos Caminhos de Ferro em Portugal, e juntamente uma carta dedicatória. Ele data e assina na cadeia da Relação do Porto em 24 de setembro de 1861. Isto, acho que Portugal não nos perdoa até hoje termos nós aqui no Brasil, não é? Este Amor de Perdição e não em Portugal. O manuscrito foi restaurado na Biblioteca Nacional de Lisboa e a impressão que nós tivemos, eu por acaso tive a oportunidade de vê-lo lá, a impressão que eu tive é que eles não estavam com muita vontade de devolver, né? Passou por um processo minucioso, criteriosíssimo de restauração, não é? Mas um outro também, que é uma joia dentro do nosso acervo, é este manuscrito da peça escrita por Machado de Assis, Tu, Só Tu por o Amor, que foi encomendada pelo Real Gabinete Português de Leitura para a sessão lírica do dia 10 de junho de 1880, diante do próprio imperador Dom Pedro II, não é? E aqui nós temos, não é, realmente o manuscrito original. Então temos aqui um português e um brasileiro que fazem... Quer dizer, se nós não tivéssemos mais manuscritos nem mais autógrafos, só esses dois já seriam suficientes para justificar, não é, aqui a riqueza do nosso acervo. Eu frequento essa biblioteca desde os 16 anos. Então, eu entrei para a Faculdade de Letras e já comecei a frequentar o Real Gabinete. E eu, hoje, como professor de literatura portuguesa, como pesquisador de literatura portuguesa, eu desenvolvo um trabalho com uma equipe de pesquisadores aqui, que são meus alunos, e eu não poderia fazer esse trabalho se eu não tivesse o Real Gabinete aqui ao pé. Não teria como. Se eu fosse professor em Belém, ou em Brasília, ou em São Paulo, eu não teria uma biblioteca dessa ao meu dispor. Então, o tipo de trabalho que eu faço com 6 meses, nem 6 meses eu posso passar, porque eu sou professor aqui, eu tenho as minhas aulas, etc. E nós temos hoje o polo de pesquisas que eu acho que tem tido uma função muito grande de dinamização do Real Gabinete. Não só pela promoção dos eventos que trazem o público que não é simplesmente o público universitário. Eu acho que se o polo, se as pesquisas que nós fazemos aqui, se as atividades atraíssem só o público universitário, nós estaríamos fazendo o que a universidade já faz.
A vantagem das atividades que são desenvolvidas aqui no Polo de Pesquisas é que nós fazemos coisas que são para o público em geral também. Com a remessa frequente de livros de Portugal para o Real Gabinete, nós estamos com o acervo atualizado. Aquilo que se publica em Portugal chega aqui facilmente, né? Caixotes e caixotes têm de ser abertos. Então, a nossa ideia é que esta solenidade toda que paira em torno do gabinete, não é, seja apenas um dado temporal, um dado cronológico, em termos de remissão ao passado, mas, na verdade, o que nós queremos é que o gabinete acompanhe as novas tecnologias tanto quanto possível e seja também um espaço de abertura, não é, para os jovens, para os pesquisadores jovens, enfim, para todas as pessoas que queiram se manter a par do que acontece em Portugal. O Real Gabinete, além desse acervo maravilhoso, desse acervo extraordinário de livros, né? Então nós temos livros aqui desde 1502. Ao lado disso, né? Ao lado desses livros preciosos, nós temos um acervo iconográfico respeitável, com os melhores pintores do século XIX. Temos 2 Malhoa extraordinários aqui. Temos um outro Malhoa, o Malhoa que retrata o descobrimento do Brasil. E nesse descobrimento do Brasil parece que é o momento em que a tripulação toda fica atenta a um ponto que desponta no horizonte, não é? E que seria então o Monte Pascoal. Também, ainda para testar o quanto este espaço português é também o espaço brasileiro, nós temos aqui um outro objeto precioso, que é um autógrafo de Gonçalves Dias, nada mais, nada menos do que o dicionário que ele fez de língua tupi. Aqui estão aquelas tirinhas com que se usava a fazer, não é, os dicionários antigamente, não é? E está aqui a obra manuscrita do Gonçalves Dias. Mas também temos, não é, e isso realmente é muito especial, uma primeira edição dos Lusíadas. Então temos uma edição de 1572, que teria pertencido aos jesuítas e foi adquirida pelo Real Gabinete. 1572, relembro, né, 7 anos depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro. É realmente uma emoção ter nas mãos, não é, este objeto precioso, que é, afinal de contas, o livro que canta toda a saga dos portugueses na aventura marítima. Então, certamente, Camões é uma presença muito forte aqui. Eu não diria que é um fantasma como o do Machado de Assis. Aliás, o Joaquim Nabuco, quando fez o discurso de inauguração deste espaço, disse que estas pedras são estrofes dos Lusíadas.